Pois é, parecia que não, mas agora parece que sim. Thiago Maia deve ser novo reforço do Santos. Eu tô aqui para fazer um vídeo sobre isso. O Edu já fez 2 vídeos falando o que ele pensava sobre o Thiago Maia. Você consegue acessar aqui no canal do Vem Pro Peixão, só digitar aí na busca Thiago Maia que você vai ver a opinião dele sobre essa adição à equipe do Santos. Mas chegou a minha hora de fazer. O GE acabou de soltar que o Santos se acertou com o Inter e com o Flamengo e está muito perto de repatriar o menino da Vila. Então vou dar minha opinião por aqui, lembrando, claro, que é muito importante pra gente o seu like, que ativa o sininho para não perder nada e que se inscreva no canal. Estamos pertinho aí de chegar na marca de 100 mil inscritos, ganhar uma plaquinha, então a gente conta com a sua inscrição, que é absolutamente de graça. E claro, se você quiser colaborar ainda mais com o canal, gostar do conteúdo, temos o clube de membros que te dá a possibilidade imediata de entrar no nosso grupo lá no Telegram para falar sobre Santos o dia inteiro. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos aqui, sempre um por semana, lives quinzenais, eu e o Edu fazendo também, exclusiva para os membros, e claro, encontros pessoalmente semestrais, que a gente ainda vai combinar o dia, o local, que tipo de rolê vai ser. Então, se quiser participar de tudo isso, torne-se membro, que além de tudo você ajuda a gente aqui a produzir conteúdo diariamente sobre o Santos Futebol Clube, que já tem tanto pouco espaço na mídia, né? Então vamos lá, vamos recorrer aqui à matéria do GE de Ana Canhedo, que diz o seguinte: Santos se acerta com Inter e Flamengo e fica perto de contratar Thiago Maia. Villagra, já falei sobre ele aqui, segue na mira. Peixe agora intensifica a negociação com o próprio jogador. O argentino tem oferta em mãos. Vamos lá. Diz aqui a matéria: o Santos tem boas chances de concluir a operação de compra do volante Thiago Maia nos próximos dias. A diretoria alvinegra conseguiu alinhar um acordo com o Flamengo Internacional, atual clube do jogador, e agora conversa diretamente com o Thiago para fechar a negociação. Embora pertença aos gaúchos, a contratação de Thiago Maia não foi quitada pelo Inter ao Flamengo. Por isso, a transação com o Peixe envolve a garantia de pagamento ao rubro-negro. Os valores do negócio ainda são mantidos em sigilo. Em 2024, o atleta foi adquirido por 4 milhões de euros. O Inter, mesmo devendo ao Flamengo, exigiu do Santos uma compensação financeira para liberar seu titular. O desejo de Thiago Maia em voltar ao Peixe nesse momento para atuar ao lado do Neymar tem pendido para um final feliz. Ele tem, ao que consta, aí pressionado o Internacional. Então não vejo essa coisa do acerto como um grande entrave, até porque o Marcelo Teixeira falou sobre isso na reunião do Conselho ontem. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui a matéria do Diário do Peixe que repercute isso. Thiago Maia chegou a ganhar uma ação trabalhista do Santos no valor de 26 milhões de reais, mas aceitou parcelar e receber sem correção e juros para voltar a vestir a camisa alvinegro quanto antes. Era sobre isso, né? Então não vou nem precisar soltar a matéria do Diário, porque ele dava. Era uma aspas do MT falando exatamente sobre isso aqui, que o Thiago Maia havia aberto mão de valores importantes que ele ganhou na justiça para poder voltar a vestir a camisa do Santos. O Santos ainda teria que pagar esse débito ao jogador, mas sem os seus juros e diluído no seu salário. O volante é praticamente a peça final para fechar o elenco comandado por Pedro Caixinha após a contratação de outros 11 reforços. A ideia do Santos, concluindo a operação de compra, é buscar ainda mais um meia para então finalizar as contratações. Aí aqui fala do Rodrigo Villagra. Paralelo a essa negociação, o Santos também enviou uma proposta ao River Plate pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do volante Rodrigo Villagra. Lembrando que assim, não sabíamos ainda qual era o modelo de negócios, tá? O Santos falava muito em questão de empréstimo e agora a informação aqui da Ana Canhedo é que o Santos fez uma proposta de compra pelo volante do River Plate por 60% dos direitos federativos, né? Na verdade, 60% dos direitos econômicos. Os direitos federativos seriam 100% do Santos. Essa operação, porém, ainda não avançou, restando alguns passos para esquentar. Ela não diz quais. Villagra quase foi comprado por um grupo investidor norte-americano e chegou a ser afastado do time principal do River Plate para tratar da negociação. Mas ele foi reincorporado, o que dá a entender que a negociação deve ter melado e o Peixe agora negocia diretamente com o clube argentino. O Santos então mira 2 volantes, um canhoto e um destro. Eu fiz vídeo aqui sobre o Rodrigo Villagra, recomendo muito que você assista, só também digitar aí, vem pro Peixão, Rodrigo Villagra, que eu expliquei mais ou menos como que ele joga. É um cara que teve uma trajetória meteórica na Argentina, ele foi responsável pela principal negociação da história entre clubes argentinos, mas no River Plate ele não conseguiu
repetir o mesmo futebol que antes. Então, isso fez com que ele se tornasse descartável pelo técnico Gadiardo. E eu, sinceramente, temo que uma compra, a depender do valor que o Santos arque, e ele não é um jogador barato, mesmo estando em baixa, até por conta do que ele custou ao River, eu temo que seja um jogador que, olha, não corresponda às expectativas aqui, né? Temo mesmo. Não sei se é um jogador que eu colocaria tanto dinheiro, embora seja ainda muito jovem. Mas um segundo clube que ele bater, que ele for muito mal, já começa a piorar o mercado para ele, caso o Santos pense numa revenda. Então, o Santos tem que ter muita confiança. Eu já falei aqui, para o jogador ter caído dessa forma de rendimento, precisa entender o que aconteceu com ele, não só dentro de campo, mas aqui na cabeça dele, mentalmente, o que aconteceu com ele em termos familiares, pessoais. Eu, sinceramente, não sei se o Santos hoje é um clube que se preocupa muito com essa parte ou se é um clube voltado só para a questão de scout e tudo mais, que eu acho muito perigoso, tá? Mas, falando de Thiago Maia, que é quem está mais perto aqui, que é de fato o foco do vídeo, vamos lá. O que eu penso dessa negociação? Eu acho o Thiago Maia um excelente reforço, tá? Eu acho que é um jogador que pode jogar como volante, tanto como 5 quanto 8, como pode jogar lado a lado com algum jogador, desde que seja pelo lado esquerdo, que é onde ele performa mais. Ele é um jogador extremamente físico, é um jogador que tem uma recuperação e um senso de antecipação que beira, assim, cara, assim, como é que eu posso elogiar sem exagerar demais? Mas para os padrões do futebol brasileiro, beira a excelência, a maneira como ele consegue se recuperar nas jogadas fisicamente e se antecipar. As suas jogadas defensivas, elas são muito, muito boas e sempre me surpreenderam desde quando ele jogava ainda no Santos. Eu previa um futuro para o Thiago Maia pós saída do Santos, no entanto, muito maior do que ele realmente teve. Ele vai para a França, não consegue chamar a atenção de outros mercados, volta para o Brasil, naquele Flamengo, ele tem uma passagem muito importante. Com o Dorival Júnior, ele é campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América como titular ao lado do João Gomes. Fez uma excelente dupla de volantes, dando sustentação ali ainda para Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, o Dorival, naquela época o Bruno Henrique estava machucado, ele jogava com Pedro e Gabriel. E ele foi muito importante. Mas, ao longo do tempo, ele foi perdendo também rendimento, tanto que o Flamengo topou abrir mão para contratar outros jogadores. A volta do Gerson também para o Flamengo prejudicou muito o espaço do Thiago Maia no Flamengo. Ele vai ao Inter, essa negociação que é um imbróglio, porque o Inter nunca pagou, mas ele vai muito bem no Inter a partir, principalmente, da chegada do Roger Machado por lá. O Inter faz uma das principais campanhas do segundo turno do Campeonato Brasileiro e o Thiago Maia é peça-chave disso. Sem contar que é um jogador identificado, que conhece o clube, que tem um carinho pelo Santos. Eu acho que esse carinho ficou um pouco de lado por conta desse débito que o Santos tinha. Existia uma mágoa por aí. Ele sempre falou muito pouco do Santos por onde ele passou. Mas é óbvio, né? Imagina, você passar por um clube, na venda você tem direito de receber milhões de reais e você não vê a cor desse dinheiro. Eu também teria ficado puto, com todo respeito. Então, dá para se entender. Agora, do ponto de vista técnico, é alguém que chega para ser absolutamente titular. A dupla ideal do Santos, no mundo dos sonhos, seria Thiago Maia e Zé Rafael. Seria uma das melhores duplas do futebol brasileiro se eles pudessem jogar, cara, 85%, 90% do que já jogaram por aí. Seria uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Mas tem essa questão do Zé Rafael, né? Agora, o que me preocupa nessa contratação é que me parece que o Caixinha o enxerga como um 8, até porque é dessa forma que ele tem jogado no Internacional. Só que isso faria com que o meu queridinho, que eu gravei um vídeo ontem, perdesse um lugar na equipe, que é o Gabriel Bontempo. E eu acho que o Gabriel Bontempo entrega em termos ofensivos, muito mais ferramentas do que o Thiago Maia entrega. Portanto, hoje a minha dupla seria Thiago Maia e Bontempo, o Thiago Maia como primeiro volante e o Bontempo como camisa 8. É a maneira como eu escalaria esse time, eu não tiraria o Bontempo da equipe nunca.
Na direita não vai ter mais espaço para ele com a chegada do Roleiser. Acho que ele é um ótimo jogador também para vir do banco, mas gostaria muito de ver o dinamismo que o Bom Tempo dá como titular. Para mim, o Bom Tempo é titular dessa equipe, sem sombra de dúvidas. As duas partidas, tanto o segundo tempo contra o Corinthians, naquele ambiente hostil, o time perdendo, ele muda o time jogando no meio de campo. E depois desse jogo contra o Água Santa, que ele muda o meio de campo do Santos, são para mim chancelas mostrando que esse cara não pode ser reserva do Santos. Ele é um cara de passe para frente, é um cara de associação, um cara, enfim, tudo que eu falei sobre ele no vídeo de ontem segue valendo aqui, eu não vou repetir, só você acessar o vídeo se você ainda não assistiu. Mas para mim ele é titular absoluto, adoraria ver Thiago Maia e ele, mas acho muito pouco provável. Acho que é muito mais provável a gente ver Schmidt e Thiago Maia, Rincon e Thiago Maia, e o Bom Tempo no banco. Acho que essa deve ser a ideia do Caixinha, a ideia é essa que, bom, a gente pode mudar ao longo do tempo, o campo demora, às vezes o Caixinha demora para ler o campo, mas na maioria das vezes ele lê, mesmo com atraso. O último jogo é prova disso, tirando o Léo Godoy e Basso do time, e o time melhorou tanto, né? Própria entrada do Bom Tempo como camisa 8. Então vamos ver, né? Se o Santos ainda busca o Vidagra, que é esse cara número 5, esse primeiro volante, mesmo que joga ali, mais na posição que o Rincon tem feito, que o Schmidt fez no jogo contra o Água Santa, eu imagino que esses dois caras na cabeça do Caixinha chegariam para ser titulares. Eu sei que o Vidagra está mais em baixa, o treinamento vai ditar muito o que vai ser feito na temporada, mas eu imagino que hoje o Caixinha imagina, inclusive por uma reta final de Paulistão, um meio campo com Vidagra, Thiago Maia e, portanto, ali Neymar na frente, com o Roleiser na direita, Guilherme na esquerda e talvez o Tiquinho, talvez o Tassiano na frente. Ou o próprio David Washington que está para chegar, ele vai ter essas opções. Mas fato é que a chegada de Vidagra e Thiago Maia amplifica muito o elenco do Santos. O Santos vai ter à sua disposição outros jogadores que podem sair do banco, como o próprio Schmidt, o Rincon, o Pituca, o Bom Tempo. Opções interessantes. O Santos deve ter opções de ataque no banco, como o Soteldo deve se tornar banco com a chegada do Roleiser. Você tem, não sei se o Tiquinho vai se titular, mas se não for uma ótima opção para segundo tempo, o Tassiano, de repente, se não for titular, for o David Washington, pode vir a ser essa opção. O Barreal pelo lado esquerdo. Enfim, você tem opções bem interessantes para a montagem desse time, para a disputa da temporada, né? Vamos ver, de repente, na janela do meio do ano, o Neymar resolvendo ficar. O Santos pode também, de repente, atacar o mercado em outros setores. O que me preocupa é a falta de vontade do Santos de contratar jogadores para a linha defensiva. Né? Se falou de William Rocha, acho que foi o Wagner Frederico que falou ao respeito de um interesse que o Santos teria do William Rocha. Eu vi os números dele defensivos e gostei bastante. São melhores que todos os zagueiros do Santos ano passado, tá? Que é de uma temporada que a gente dá para pegar, mas números de duelos vencidos pelo chão e pelo alto e acerto de passe, ele foi melhor em quase todos os aspectos que todos os zagueiros do Santos na temporada passada, e se chegar bem fisicamente, é um jogador que para mim pode chegar para ser titular de fato do time. Então vamos esperar para ver, mas eu acho que o Santos precisa sim de pelo menos um lateral direito, se o Caixinha não contar com a volta do Aderlan, e um zagueiro aí a mais para completar o time, para completar esse elenco para a temporada, e aí então poder ficar tranquilo e tentar sim, por que não, disputar títulos. Acho que esse elenco do Santos, chegando o Vidagra e Thiago Maia, é claro, em algumas posições ele vai ser inferior a outros elencos, né? Mas em outras posições, eu propriamente acho que o ataque do Santos, não só o titular, mas as opções que o Santos tem no banco de reservas hoje, faz do ataque do Santos aí pelo menos top 3 fácil do Brasil, em opções, né? Por exemplo, o São Paulo tem um quarteto mágico aí, Lucas, Caleri, Luciano e Oscar. Você vai ver o banco do São Paulo, não tem ninguém, é o Ferreirinha, né? O Corinthians mesmo tem esse trio que bagunça mesmo, que em poucos toques na bola conseguem chegar na cara do gol, que é Garro, Yuri Alberto e Depay. Mas na reserva, quem são os reservas desses três jogadores no Corinthians, né? Qual que é a reposição? Se esses caras machucarem no ano que o Corinthians disputa, daqui a pouco vai pegar aí pré-Libertadores, vai disputar 4 jogos a mais agora, até que ponto esses caras vão aguentar e tudo mais? Então, e o Palmeiras, você vai ver o elenco ofensivo do Palmeiras, o ataque do Palmeiras é o Flaco Lopes, 9 e 2 moleques, né? O Luigi e mais um. Então você não tem, os caras não têm centroavante, né?
mesmo com tanto dinheiro que eles têm, que a Leila tem, que a Crefisa tem, que o maior patrocínio da história, vai disputar o Super Mundial, e você vê o elenco do Palmeiras do meio de campo para frente, na minha modesta opinião, é muito inferior ao do Santos. Então, hoje o Santos vai se colocando como elenco com essas contratações, se elas se confirmarem, a poder brigar de igual para igual com qualquer time. A gente não pode exigir menos. Ai, mas tá voltando da Série B, qualquer coisinha que beliscar uma pré-Libertadores tá bom. Não, com esse elenco não. Inclusive assim, a gente não tem acesso ainda ao custo mensal desse time, desse elenco, mas tá no top do Brasil, tá? Não tenha dúvidas, o Santos, é a estratégia dessa diretoria montar um elenco mais forte para tentar fazer aí um ciclo virtuoso de poder disputar mais títulos, ganhar uma coisa ou outra, ganhar mais premiação, então poder arcar com um elenco mais caro. O elenco do Santos se inflacionou demais de 2024 para 2025. A gente previa ali em 2024, na Série B, um elenco que custava 14 milhões de reais por mês, com as contratações que foram feitas no meio do ano, né? Foram acho que 6 contratações. Já é a maior folha da história, já foi a maior folha da história da Série B. A última tinha sido, se não me engano, de 10 milhões do Grêmio, quando o Grêmio jogou a última vez a Série B. O Santos então bateu esse recorde e agora sim, eu não duvido que essa folha salarial do Santos tenha chegado em 30 milhões de reais, tá? É uma das principais folhas do Brasil e o Santos, com essa folha, a gente não pode tratar o Santos como coitadinho. Ah, não, porque tá montando. Não, o Santos tem hoje, se confirmar essas contratações que faltam, time para brigar por qualquer título que disputar na temporada. E tem que ter cobrança nesse nível. É isso que eu penso. E agora, se vai conquistar alguma coisa ou não, isso é futebol. O que a gente espera é que o time tenha performance interessante dentro do campo. E melhorou contra o Água Santa. Acho que ainda é pouco para a gente ter certeza. O Santos vai ter aí mais 2 jogos importantes para classificar. Um jogo decisivo de quartas de final, classificando, que já vai poder contar com alguns desses reforços, desses jogadores que não foram inscritos. De repente pode ser estreia até do próprio Thiago Maia, né? Do Roleiser com certeza será, se o Santos se classificar. Então vai ser um caminho aí que o Santos vai encontrar para poder sim brigar pelo título do Campeonato Paulista, tem que brigar pelo título da Copa do Brasil e do Brasileiro, porque o Santos hoje está montando o elenco recheado, que times aí rivais que estiveram muito mais fortes que nós ultimamente não estão carecendo, principalmente de peças importantes no banco de reservas. Vocês viram o banco de reservas do Palmeiras no jogo contra o São Paulo? Com todo o perdão da palavra, assim, fraco. Então, assim, o Santos está se colocando numa posição muito interessante nesse ano. Logo no ano da sua volta, o Santos não merece mais do que isso, não merece menos do que isso. E eu sou a favor desse tipo de política. Vamos ver se vai fechar a conta, né? Porque isso a gente, infelizmente, não tem acesso desde que a última gestão, que foi desastrosa, mas tinha ainda alguma transparência, deixou o clube. A gente não tem entendido muito bem como é que tem funcionado os balanços do clube, que não têm sido divulgados, o quanto o Santos deve, quem o Santos deve, como está pagando, como não está. Está tudo ainda muito nebuloso, que é simplesmente a marca do Marcelo Teixeira em todas as suas gestões. A transparência dele sempre foi muito, muito baixa, para não dizer quase que nula. Então vamos ver. Uma hora esses balancetes, os balanços terão que sair, a gente vai poder fazer uma análise financeira mais condizente com os fatos. Vamos esperar, mas olhando apenas para as contratações e nomes, eu acho que são nomes interessantes e a depender dos respectivos valores. No caso do Thiago Maia, não se sabe necessariamente o quanto o Santos vai ter que pagar ao Inter para a gente dizer se vale ou se não vale a pena. Mas como time, como encaixe no time, eu não tenho a menor dúvida que é uma boa contratação. Tá bom? Qualquer novidade a gente volta por aqui. O Edu tá devendo aí um vídeo para falar sobre a mudança nos sócios do Santos. Também não gostei assim como ele, mas estou ansioso para ver através de um vídeo como ele pensa de maneira mais profunda a respeito dessas mudanças que foram apresentadas ontem ao Conselho Deliberativo. Então ative o sininho para não perder as próximas coisas que a gente for postar por aqui, tá bom? A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.